passo é que esse desenvolvedor, né, esse profissional da área de tecnologia, ele conte com a contabilidade especializada. Mas o primeiro passo já seria abrir um CNPJ? Ele vai pagar algum custo por isso? Quando é que você recomenda, então, que esse profissional efetivamente faça a abertura do CNPJ? Existem algumas situações que vai definir se ele já deve ou não registrar essa empresa. Ele fazendo essa consultoria, ele também já vai ter uma previsão dos custos de abrir o CNPJ e do prazo para ele ter esse CNPJ em mãos, né? Exatamente. Quais são os primeiros passos que um profissional de tecnologia que deseja prestar serviço para o exterior, como PJ, precisa fazer? O primeiro passo é que esse desenvolvedor, né, esse profissional da área de tecnologia, ele conte com a contabilidade especializada. Até porque são várias situações, tem várias variáveis, né, que compõem essa questão da prestação de serviço para o exterior, e uma contabilidade especializada com certeza vai conseguir auxiliar esse profissional da melhor forma, garantindo inclusive que ele tenha todos os benefícios fiscais. Mas o primeiro passo já seria abrir um CNPJ? Não. E aí, nesse caso, eu já cito aqui inclusive um dos motivos dessa pessoa, desse profissional, buscar uma contabilidade. Porque o primeiro passo costuma ser justamente ter a informação, o que é necessário para prestar esse serviço como exportador de serviço. E não necessariamente nesse primeiro momento ele vai ter um desembolso, né? E também não necessariamente nesse primeiro momento ele precisa formalizar um CNPJ. Então ele buscar uma orientação logo de cara para entender quais são os primeiros passos efetivamente, quais são os custos que estarão envolvidos nessa prestação de serviço e, na verdade, quais são os custos que estarão previstos e envolvidos nesse primeiro processo, que é ele começar a entender quanto que ele vai desembolsar para abrir uma empresa, quanto que ele vai desembolsar a rotina da empresa quanto tributos, quanto que ele vai desembolsar para uma assessoria de contabilidade. Então, essas informações iniciais vai dar muito contexto para esse profissional de tecnologia que precisa entender, de fato, toda a previsão inicial para esse tipo de prestação de serviço, assim como os documentos necessários para conseguir todos os benefícios fiscais também. Mas essas informações que você tá citando aí, ele vai pagar algum custo por isso? Se ele buscar uma contabilidade, com certeza não. A gente costuma ter uma consultoria, né, gratuita, Sim, que oferecemos para esses profissionais que está em início de jornada, muitas vezes ali no início de um processo seletivo com esse tomador, com essa empresa lá do exterior. A gente costuma dar essa consultoria gratuita de até 30 minutos através do Google Meet e de forma, como eu já falei, gratuita. Então, a primeira consultoria gratuita é justamente para ter toda essa orientação inicial. bacana, ótimo, né? Que não tem nenhum custo envolvido, então informações muito valiosas. Mas quando é que você recomenda, então, que esse profissional efetivamente faça a abertura do CNPJ? Existem algumas situações que vai definir se ele já deve ou não registrar essa empresa. Então, por exemplo, se ele está em um processo seletivo com um tomador do exterior, normalmente esse tomador do exterior já define que ele precisa ter um CNPJ para essa prestação de serviços. Até que essa prestação efetivamente ocorra, ele vai passar por um processo seletivo para, no final de todo o processo seletivo, entender se ele realmente vai fazer parte do quadro de prestadores dessa empresa do exterior. Então tem essa primeira parte, né? Entender se ele vai passar no processo seletivo para aí sim ele partir para a formalização do CNPJ. Então, basicamente ele já ter uma garantia, entre aspas, de que ele vai realmente começar essa prestação de serviço. Então, esse seria um dos primeiros passos nesse tipo de prestação de serviço quanto exportador de serviço. Já ter um contrato ali fechado, né, com a empresa do exterior, ou já ter uma aprovação de que, olha, vamos fechar esse contrato com você, vamos assinar em tal data. E aí isso já traz uma previsibilidade ali de data para ele se preparar e abrir esse CNPJ. Até mesmo porque também existe um prazo de abrir esse CNPJ, né? Então, assim, se ele já tem uma previsão de que o contrato foi fechado ou será fechado em tal data, ele fazendo essa consultoria, ele também já vai ter uma previsão dos custos de abrir o CNPJ e do prazo para ele ter esse CNPJ em mãos, né? Exatamente.